Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu já usei a tribuna aqui hoje, nesta sessão, para falar de assuntos importantes, inclusive da cidade de Bacabal. Mas acredito que houve há pouco um discurso da deputada Andréa Murat, muito infeliz. Muito infeliz. Primeiro eu quero dizer que nem eu como deputado, nem como cidadão, e nem o meu partido, o PMDB, o partido que eu falo em nome do PMDB de uma forma muito tranquila, porque eu, na verdade, ajudei há mais de 23 anos na construção do PMDB. Eu sou um militante ativo do partido. Eu fui presidente da juventude do PMDB de São Luís, depois presidente da juventude do PMDB estadual, depois fui membro da Executiva Nacional da Juventude, fui presidente do diretório, sou presidente do diretório municipal, sou membro do diretório estadual, já fui membro do diretório nacional do partido. Então, quando se fala em PMDB, eu me sinto com autoridade de fazer, porque eu ajudei a construir este partido aqui no Maranhão. E me dediquei muito a ele. Desde as minhas passagens pelos movimentos sociais, enquanto líder estudantil, enquanto diretor da União Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Luís. E um dos pontos que eu sempre defendo, inclusive aqui na Assembleia, é que ninguém pode afirmar de nenhum cidadão a sua culpa desde que o processo tenha o seu término final. Primeiro, eu sou favorável à investigação em relação a essa questão de agiotagem no Maranhão. Isso é um dos maiores problemas que afetam os nossos municípios no estado do Maranhão. Isso afeta a questão da saúde do cidadão, afeta a educação das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu não abro mão em apoiar esse tipo de ações. Em alguns momentos pode dizer, uma ação política, mas independente da questão política, as ações são importantes. E esse tipo de crime realmente tem que ser combatido. Isso nós não abrimos mão. Mas existem alguns momentos que o processo ele não foi concluído. Houve o prefeito do PMDB, Richard Nixon, que foi arrolado neste processo. No ano passado fez um depoimento em relação a isso. E houve, essa semana, uma prisão. E ele está prestando, inclusive, depoimento a respeito da situação da sua participação, não em Bacuri, mas com uma empresa dele em Zedoca. Eu acho o seguinte: se tiver culpa no cartório, a justiça vai determinar. E a justiça determinando, pague-se o preço pelo crime. Agora, só existe culpado e só existe inocente quando o processo é definido pela justiça. Quando eu vejo a deputada Andréa querer subir nessa tribuna e pedir o afastamento do prefeito Nixon, primeiro eu vejo uma questão, familiar. Familiar porque, no município de Bacuri, ela tem um interesse em casa, que é o interesse do meu querido deputado Souza Neto. Que diga-se Depois, Vossa Excelência, puder me dar uma parte, tá? Pois não, deputado. A parte está com o senhor. Qual o interesse que o senhor está falando familiar, que eu não estou entendendo? Não, familiar, porque o senhor foi votado pelo ex-prefeito Balduino. Qual é o interesse nisso aí? Então, já passa, exatamente, existe uma briga judicial sobre a volta ou não. E quando a deputada Andréa se pronuncia dessa forma... Mas eu não preciso da deputada para se pronunciar por mim, deputado. Mas, deputado, deixa eu lhe dizer, mas virou uma questão familiar... Deputado, Vossa Excelência está colocando as coisas de uma forma errada. Eu nunca precisei de ninguém, só um minuto. Eu nunca precisei de ninguém para subir na tribuna para falar por mim, até porque eu falo por mim aqui. Então, se eu subo e falo, é por uma questão familiar. E eu quero lhe elogiar pela sua postura de não ter subido aqui para fazer esse tipo de crítica num momento como esse, desse processo. Não critico. Estou falando seu nome, desculpe, inclusive, pela relação familiar que se tem, que não pode se esconder. Isso aí é público e notório. Mas eu só acho que a deputada Andréa, quando vir fazer esse tipo de acusação, ela tem que ter muito cuidado. Porque se ela tiver que pedir a expulsão de qualquer membro do PMDB por uma acusação ou por um processo que não foi terminado, a primeira expulsão que ela tem que pedir do PMDB é do pai dela, doutor Ricardo Murat. Porque se for por processos abertos contra ele, ele já não deveria estar, segundo a filha dele, no PMDB. Eu não estou dizendo que ele é culpado.
Quem está dizendo que ele é culpado e que merece punição é a própria filha. Ela não falou isso, deputado. Porque a partir do momento que ela... Deputado Soneto, Vossa Excelência, de falar... Vossa Excelência de falar... Querendo derrubar a situação, presidente. Essa parte a ele, só fale quando ele der a parte. A partir do momento que a deputada Andréia sobe aqui e pede a expulsão de um prefeito num processo que não foi concluso, é da mesma forma, basta ela puxar a folha corrida do pai dela para ver qual é a diferença dele para o prefeito Nixon. Por que se usa 2 pesos e 2 medidas na hora de uma punição como essa? Eu não estou dizendo que o doutor Ricardo Moura, no final dos seus processos, pode ser inocentado. Está. Pode ser inocentado. Agora, não se pode subir nessa tribuna e atirar a pedra, esquecendo, inclusive apontar o dedo, e esquecendo os outros 3 dedos que estão de volta. E eu queria que a deputada, inclusive, deputada Suzana, que não queria nem que fosse com o senhor, eu queria que ela estivesse aqui, porque eu avisei ela. Eu também defendo que o deputado, na verdade, o ex-secretário Ricardo Moura é meu sogro. Se Vossa Excelência deve saber, todo mundo isso aqui sabe. Então o sogro é parente. Então eu estou falando certo quando eu falo questão familiar. Claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu queria que fosse com a deputada, porque a deputada que fez o discurso infeliz. Mas eu avisei, inclusive, ela, porque eu queria, na verdade, tirar essas dúvidas com ela, olhando para ela. Olhando para ela. E espero que, se ela tiver que tirar alguma dúvida, que ela me espere a minha chegada, que nós trataremos desse debate de uma forma muito tranquila. E minhas posições continuam de uma forma extremamente clara. Então, não vou admitir que se faça qualquer tipo de acusação sem ter a conclusão. Porque quando se faz isso, se esquece de casa. Eu quero dizer, deputado, que eu, particularmente, não tenho nenhum processo. Mas acho que se tivesse, ou se alguém tivesse, não é problema. Como eu estou dizendo, o processo, ele não foi concluso. Agora, nós não podemos usar de arauto da moralidade, da honestidade, da transparência com as pessoas, esquecendo a nossa casa. Porque senão nós perdemos a autoridade moral. E não adianta vir com um discurso bonito, como eu estou dizendo. A questão de discurso bonito, de discurso belo, é muito interessante. Agora, eu sou muito prático, eu pontuo as coisas. Então, eu quero dizer a ela que eu estou pronto. Agora, não irei admitir, nem dela e nem de qualquer companheiro. Se a justiça condenar, claro e evidente que tem que se expulsar do partido. Ou ela e qualquer outro, ou deputado, ou prefeito, ou militante, ou filiado, qualquer um. Agora, não venha subir aqui, querer atacar e pedir uma punição, antes de pedir a punição para dentro de casa. E espero que ela me dê uma resposta. Muito obrigado, senhor presidente.